a gente fecha a câmera, tá? E 3 questões foram levantadas para a gente começar a pensar e vocês, pais e mães, poderem começar a partilhar com a gente, né? Como é que foi o início? Aquele início louco, uma virada de mundo, do dia 17 de março para o dia 18, quando a gente foi virada do avesso, né? E como é que está sendo agora, nessa questão desse ensino remoto, né? Como é que a gente está conseguindo trabalhar a parte psicológica, tanto nossa quanto dos nossos filhos? Né? Uma mudança enorme, né? O espaço de convivência da escola, que é a convivência maior que os nossos filhos tinham, ele se abduziu nesse período, né? E mais do que tudo, em tudo que a gente passa na vida, né? Quais as grandes lições que a gente está conseguindo tirar, né? Desta experiência e que a gente com certeza vai levar para a vida fora, né? E aí eu vou dar um tempinho para cada uma das famílias relatar dentro disso, né? E aí depois a gente abre, né? Para as outras pessoas que estão aqui na sala, nós temos deixa eu ver, a Aretusa está aí. A Aretusa ainda não chegou, né? É mãe de aluno. A Elisângela está aí. Suelen, eu também ainda não vi chegando, que é mãe de aluno. A Júnia está. Terezinha, ela já chegou. Daisy, ela deve estar passando, né? Fernando, Sandra e Poliana, que são professores da escola, e o Geraldo também, né? Então, esse é o grupo que a gente vai, nessa partida, que é mais um bate-papo, começar. E aí eu convido a Tereza, se quer começar, né, a falar um pouquinho, né? Vou começar, né, com 3 em casa, né? Não é fácil, né? Como é que ela sentiu isso? Tá, Tereza? Agora a palavra está com você. Gente, boa noite. É uma responsabilidade enorme começar falando. Então, como o Zé disse, né, 18 de março a gente foi retirado do convívio escolar e, inicialmente, a gente achava que isso ia durar pouco, né? E aí via aquela mobilização, vai fazer ensino remoto, e 27 de março, né, foi oficializado pela Secretaria de Educação autorizado o ensino remoto como substitutivo, e confesso que meu mundo caiu. Que a primeira pergunta que veio é como ficar sem a escola no presencial e achar que isso vai ser substituído por um remoto. Um conteúdo se passa, mas um conteúdo se passa de várias formas. A escola é muito mais do que um conteúdo. O conteúdo está no livro, está na internet, no artigo científico. Então, essa foi a grande dor, né? A grande perplexidade mesmo. E, somado a isso, 3 crianças, 3 filhos, um no 3º aninho, com uma enorme expectativa. No 3º aninho, ele estava na sala de uma professora que a gente se identificou muito, que é a Mariana Gomes, que é uma pessoa que a gente respeita e admira demais como pessoa, como professora. E aquela alegria de estar com ela, aquela expectativa. A minha do meio, que até hoje me pergunto, né, se o cordão umbilical foi mal cortado, porque é a mais agarradinha, a menos desprendida dos 3. Então, e naquela expectativa do último ano, 5º ano, último ano com a professora regente, ela sempre teve muita transferência afetiva com os professores, então era o último ano que a gente tinha que fazer esse desmame dela, vamos assim dizer. E a minha mais velha, que quem conhece, é a Euforia em pessoa, e que gosta de conviver, que gosta de conhecer naquela verdadeira euforia de estar no 6º ano, com vários professores, né, com uma linguagem muito diferente de professora regente, uma linguagem muito mais próxima da juventude dela, e que tinha se identificado muito. Então, mas o que a gente fez? Né? Rezei e falei, meu Deus, alguma coisa está querendo da gente. Alguma coisa está querendo a gente fazer isso diferente. Não vou ficar pensando que é só o que eu penso, é o melhor para todo mundo, então nós vamos encarar. E peguei minha menina do meio, fui levando, porque, como diz, é a mais agarradinha, a mais dependente, inclusive do ponto de vista tecnológico.
E aí a minha outra dor foi assustar que a minha mais velha, que era super autônoma, estava perdendo todos os prazos de entrega. E aí da maior dor, né, veio a maior alegria, que foi perceber o sexto ano. Né? Perceber o sexto ano como o resto da escola, mas chegando para a gente de uma maneira completa. Né? Assim, uma coordenação que eu falo que não foi uma mãe, coordenação foi uma avó. Né? Uma avó que é uma mãe com açúcar. Então, que pegou a gente pelo braço, que ajudou a gente a entender a dinâmica do ensino remoto e também agregou uma equipe que foi muito responsiva. Né? E daí para frente foi uma comunicação intensa com o sexto ano, quer dizer, como eu esperava, o terceiro, Rodrigo mais coladinho, conseguiu, e o sexto ano realmente foi meu calcanhar de Aquiles, mas onde também eu tive e contei com uma hora apoio, como conto até hoje. E aí mandei e-mail, Fabiano falou, eles mudam muito, eles mudam, essa autonomia que ela tinha, ela vai perder. Então, ele abriu meu olho. E aí, nessa hora, a gente se divide, né? E ainda trabalhando fora. E, realmente, com esse apoio, com essa ajuda, com várias conversas, a gente também sentindo essa acolhida também personalizada, às vezes, dos próprios professores, incentivando ela a sair desse lugar de indignação, de tristeza, né? E trabalhando com ela, olha, nós temos que ter a gratidão. A gratidão porque essa escola chegou, porque a gente foi muito bem acolhido, e também a alegria de também participar. A escola chega aqui em casa, então a gente começa a entender melhor os processos da escola, é melhor para a gente acompanhar e para fazer essa interação. Então, as grandes lições, né, que ficam para mim e para a nossa família, primeiro, a escola, indubitavelmente, é lugar de encontro. Tá? Não é só lugar de encontro, de socialização, de conversa, do jogo de futebol, mas é o lugar de encontro para a aprendizagem no seguinte sentido. As crianças, quando estão em aula, entre si, elas se ajudam mutuamente a aprender. Então, essa troca de experiência entre elas, esse olhar, isso me foi muito flagrante quando a gente foi estudar um texto de matemática financeira com a Ana Júlia, que era um texto bem reflexivo, e a gente conversa, mas a gente vê que é diferente de quando ela está numa live, os outros colegas também partilham, e os olhares vão se abrindo. Né? Então, a escola, indubitavelmente, lugar de encontro, e faz falta, apesar de ter ido melhor do que a gente esperava, mas faz falta, e é esse lugar de encontro. Reafirma também o que a gente sempre entendeu, parceria escola-família, ela é fundamental. Então, a gente se abriu para a escola se abriu para a gente também, né? Tanto que hoje nós estamos aqui com essa oportunidade de partilhar isso tudo que aconteceu. Então, reafirmar essa parceria, essa gratidão e essa vontade de caminhar junto, de continuar caminhando junto. E a outra coisa que aprendi enormemente, que os meninos, né, eles não são, eles estão. Eles são seres em constante transformação, como todos nós, eles mais ainda. Então, a minha do meio, que era o cordão umbilical mal cortado, hoje deslanchou, tá? Absolutamente independente e trilhando novos horizontes. E a Ana Júlia teve uma reação que eu não esperava. Então, era isso. Estou te ouvindo, não, Zé. Seu microfone É o meu microfone. É porque eu estou deixando, né? Eu estou falando que é a boca torta do cachimbo. Estou notando, né? Isso, esse sentimento de indignação, tristeza, eu acho que todos nós passamos, né? Aí agora eu queria convidar a Fernanda. Vou lá para outra ponta. Né? Vou fazer essa ponta, porque eu sei que ela passa como eu passo, sentimentos diferentes dos nossos filhos que estão saindo da escola, né? Aí, Fernando, eu te convido para dar seu depoimento, né? Tendo na cabeça isso, né? Como é que foi o início, como é que está sendo agora, né?
como é que está a cabeça do Henrique, né, nesse momento de isolamento, né, e as lições tiradas. E aí, se você quiser, sinta-se à vontade de ligar a câmera, sem problema nenhum. Então, desculpa, gente, porque eu estou com 2 ligados aqui, eu vou sair de um, peraí. Uma pequena microfonia. Melhorou? Está um pouquinho de eco, mas está dando para a gente escutar. Não sai. Gente, então eu coloquei aqui alguns tópicos. Desculpa, gente. Meu Deus, todo dia eu fico atrapalhado com esse tecnologia. Não se preocupe, passamos por isso todos. Eu não devia ter mudado de dispositivo, mas tentei melhorar. Fernanda, faz o seguinte, vê se você consegue desabilitar o áudio de um dos dispositivos. Eu tô desligando o celular. Vamos ver se vai dar. Pronto, desliguei. Desculpa, gente. Nada, melhorou. Então, eu sou a mãe do Henrique. O Henrique, ele está no 3º ano do ensino médio. Acho que todo mundo aqui assim, vive né, essa questão da pandemia em relação à escola, impacta, né, para cada um de cada série, de aluno de cada série, de filho de cada série, de uma maneira, né? A Tereza acabou de falar aí da filha dela, que está, né, do 5º ano, esse ritual, né? Ia deixar de ter uma professora só, passaria, né, para mais professores, e ela sentiu muito. Em relação ao 3º ano do ensino médio, o que eu senti do meu filho é que ele está muito frustrado, né? Porque é um ano muito... É um ritual de passagem, né? Vai o último ano na escola, né? Eles estão se preparando para o Enem, tinha aquela expectativa de ter o dia de... É um dia que vale tudo lá, o 3º ano, né, apronta na escola para despedir, que vale tudo, é um pouco uma festa, né? Eles estão muito frustrados por não ter isso, né? A formatura foi toda né, passada para frente, a viagem a Porto Seguro também ficou para o ano que vem, então eles estão sentindo muito essa angústia. O que eu posso, assim, partilhar, que eu acho, assim, de boas práticas, é que na verdade, eu estou angustiada, como a maioria dos pais, né? Já passei períodos bem piores, né? No início foi muito conturbado, e a gente se adapta, né? Não é o desejável, mas a gente tenta a gente tenta se adequar ao que é possível. E conversando com uma amiga minha sobre o assunto, ela falou que a gente podia tirar desse momento explorar assim, a autonomia dos filhos, né? Porque agora eles próprios têm que, né, correr atrás das lives, ninguém vai ficar, né, chamando atenção, cada um tem que tomar conta do seu processo de aprendizagem mesmo, e aproveitar essa oportunidade, né, por vias tortas, que ninguém gostaria que fosse dessa forma, a fórceps, né, como está sendo, aproveitar para estimular a autonomia dele, né, afinal, meu filho já é um rapaz, né, mas acho que isso pode ser feito também em todas as séries, em todas as medidas, desde os pequenos, né, até os maiores. Olha, né, você vai se virar, você vai negociar com o professor, mas a gente não está encontrando, chama no chat, os colegas perturbam, conversa com os colegas,
entende? Né, tem que ser mais autônomo nesse momento que o mundo pede tanto para a gente ter uma atitude afirmativa diante do que está sendo posto, né? Dos desafios que são colocados, né? Então, eu acho que se eu fosse tirar uma boa prática desse momento, eu estou tentando também, na medida do possível, não que eu esteja assim, sendo 100% feliz nas minhas tentativas, mas estou tentando puxar o meu filho para ter essa autonomia aí nesse momento do ensino remoto, né? Eu também acho que um momento assim, muito angustiante sobre já pode liberar para encontrar um colega, já pode liberar para ir a alguma festa. Eu fiquei muito angustiada com isso, então eu aproximei de outras mães e perguntei para elas como é que está sendo para vocês e tal, porque agora já tem uns convites para, né, um encontro, um churrasco. É muita gente? São 8 pessoas. 8 pessoas é possível? Né? Eu não sei avaliar, eu tô na linha mais dura, assim, de tentar segurar um pouco, mas conversando com outra mãe, ela me deu uma perspectiva, olha, meu filho está muito tristonho, está emagrecendo, eu vou liberar um pouco, quem sabe você libera um pouco também, né, para encontrar uma medida. Então, eu acho que também é uma prática, assim, de ir atrás de outras mães, de outros pais, a gente partilhar um pouco esse momento que é tão angustiante, e isso foi bom para mim. Agora, sim, fugindo um pouco do meu filho especificamente, do terceiro ano, eu sou de uma família de muitos professores, e a minha irmã, inclusive, é professora de artes do Loyola, minha irmã é a Zara, e ela, eu assim, tenho acompanhado, e uma prima também é professora, a Paola, eu tenho acompanhado como esse processo está sendo, assim, muito exaustivo para os professores. Então, eu só queria, assim, dar esse parecer, porque se está muito angustiante para os pais, para os filhos, para os professores, está exaustivo. Eles têm trabalhado muito, né? A Zara, por exemplo, é de uma geração que não domina tantas tecnologias. Ela fica horas para colocar uma live, para preparar uma aula, e assim, e todo mundo com muita assim, boa vontade, com uma vontade enorme de acertar. Então, eu acho que às vezes tem uma cobrança em cima do Loyola, que é muito natural, né? A gente sabe que o ensino remoto ele não pode competir em qualidade, né, e com o ensino presencial, mas eu acho que o Loyola ele se desdobrou para fazer o melhor que fosse possível. E eu vejo pelos minha irmã e a minha prima, que são professores, como elas estão empenhadas em acertar e como isso está sendo angustiante para elas também, porque não teve alternativa, né? Chegou o momento em que, assim, é ensino remoto, é isso. Eu não sou a favor de tecnologia, eu não domino. Olha, paciência, você vai ter que... Até uma questão ideológica, né? Se a pessoa é radical com isso, olha, você vai ter que deixar o seu radicalismo, né, de lado e você vai ter que se adequar a isso. E por último, né, voltando ao meu filho, uma coisa assim que ele sempre tem, quando ele vem muito angustiado, me falar que está no limite, eu não aguento mais, está muito ruim no conviver com o colega, que saudade de acordar cedo para ir para o Loyola, né? Até isso ele falou, né? Eu fiquei assim, sério que você está falando isso? Que todo dia era aquela luta, né? Que saudade de acordar cedo para ir para o Loyola, deixa a Paola me pegar para ir para a escola e tal. Aí eu falo muito isso com ele, que eu acho que isso dá um certo conforto assim, emocional. Eu falo, Henrique, não é você, é o mundo todo que está passando por essa privação, né? Então, assim, não fica olhando para o seu umbigo e sempre colocando que a gente é privilegiado, que a gente tem uma casa confortável, a gente não tem que pegar ônibus lotado, se expor a risco, a gente tem condição de estar ganhando menos, porque a gente tem uma reserva, a gente tem uma casa confortável, tem acesso à tecnologia, né? Então, eu sempre falo para ele, olha, tá ruim para você? Tá pior, muito pior para muitas outras pessoas que não conseguem
ter uma banda larga, que não consegue ter um pacote. Eu acho que também a gente pode tirar desse momento, né, que está sendo tão duro, a gente pode tirar desse momento alguma coisa de bom para a gente, né, quando voltar o novo tempo, que eu não estou nem chamando de novo normal, porque eu acho que isso não vai acontecer, um novo tempo que a gente esteja melhor, mais preparado, que a gente seja mais entendendo o mundo um pouco melhor, entendendo que a gente, uma hora, o mundo iguala a gente em uma situação como essa de pandemia, todo mundo ficou na mesma situação, né? Claro, uns mais privilegiados, outros menos, mas todo mundo sentindo esse impacto, para a gente tentar fazer, né, sair dessa melhor, não ficar agarrado ao que a gente está perdendo, mas o que a gente pode somar. É isso. Serena. Fernanda, obrigado. Eu falo que, assim, tem uma verdade do início ao fim da fala e fala muitas vezes pela gente, né? Uma coisa interessante quando você fala de aprendizagem, é esse mesmo, né? O que eu tiro de melhor, né? Tem feito a gente refletir muito, né? Muito obrigado. Agora eu quero convidar, vamos lá, a Juliane e o Marcos, né? Para dar o depoimento deles, são os pais do Guido Guilherme de Sexto. Boa noite a todos. Quando eu estou vendo aí as várias experiências, né? E eu queria falar que eu acho que todo novo ele pode servir de uma experiência de aprendizado, né? E isso o tempo inteiro eu punha isso para mim. Desde o início da quarentena eu imaginei que isso fosse durar mais do que o povo, que o jornal estava noticiando que duraria, né? Então, meu prazo inicial, né, lá em março, eu falava, isso vai até setembro, né? Então, assim, hoje eu já penso que isso vai durar, né, bem mais do que a gente gostaria. Mas todo novo, eu acho que o novo, né, quando você pergunta, Zé, como que foi lá no início? Eu acho que era novo para todo mundo, era uma nova escola, era uma mudança de plataforma, e os meninos estavam perdidos, nós, quanto pais, também perdidos. Acho que os professores, a escola, enfim, estava todo mundo tentando achar esse novo formato, né? E naquele momento eu pensei muito assim que o Guilherme não podia perder. Eu tinha que ajudá-lo a se organizar, né? Para ele conseguir, para ele não desanimar com aquilo. Então, eu acho que a minha grande ajuda no início foi na organização dele. Então, eu sentei junto com ele para definir. Eu liguei e nisso uma parceria que a Tereza já citou, né? Uma parceria da escola família aí, que foi muito grande. Então, eu chamei o nosso coordenador, falei com ele, pedi ajuda, eu falei, olha, me ajuda, me dá uma orientação de estudo, como que eu divido para eu estudar, tanto que ele tem que estudar, né? E aí ele montou o quadro para a gente de estudo, e na hora de colocá-lo para estudar, foi engraçado, eu percebi que ele não sabia estudar, né? Então, assim, eu falo que a quarentena, ela teve muitas perdas, sim, mas eu acho que ela também teve muitos ganhos, né? Então, no momento que foi importante, eu pude estar ali do lado para ajudar ele, entendeu? Então, ele não sabia como que fazia para estudar, né? Para eles estudar era fazer o para casa, e não era isso, né? E então ele fazia as atividades, mas aí eu fui ensinando ele também a como se apropriar daquele conteúdo, o que ele podia fazer para ele guardar aquilo melhor. De início não foi fácil, gente, porque é a lei do menor esforço, né? Então, teve uma resistência, assim, a fazer do meu jeito, né? Assim, do jeito que eu estava orientando naquele momento. Mas eu achei legal porque, à medida que ele ia fazendo, ele ia se apropriando e depois ele ficava com tempo livre, porque
ele estava com todo o conteúdo em dia, tudo assimilado. Então, semana de prova, ele passou a adorar a semana de prova, porque era a semana que ele tinha, era quase uma semana de férias. Ele fazia a prova cedo e não tinha que ficar aquela coisa estudando antes para fazer prova, né? Então, eu acho que isso foi um ganho que aqui em casa a gente teve em relação à quarentena, né? E na hora que ele começou a estudar, e aí eu tive que me inteirar do conteúdo, né, para ajudá-lo, e que estava estudando, assistir algumas aulas e tal. Eu participei de algumas aulas e eu notei que ele não contribuía nas aulas, sabe? Que ele tinha muito medo de errar, muito medo de perguntar, de mostrar que ele não sabia. Então, eu acho que foi mais uma chance da gente conversar, da gente conversar e orientar, né? Então, eu acho que foi um período de muita orientação. Eu não sei se a Suelen, ela está aqui presente. Eu achei que os conteúdos que ela tratou na disciplina de ensino religioso foram muito pertinentes para o momento que a gente estava vivendo, né? A questão dessa liberdade, dessa autonomia e da responsabilidade, né? E eu fui mostrando para ele como perguntar, que ele precisava perguntar. E foi interessante que quando ele começou a fazer, a princípio receoso, porque era minha mãe que estava mandando perguntar, mas ele não ia falar isso nunca, né, na frente dos colegas. Mas aí ele perguntou, e quando ele viu que o colega tinha a mesma dúvida que ele, ou seja, aquela dúvida não era só dele, isso deu um sentimento de pertencimento muito grande ao grupo, né? E fez toda a diferença. Ele viu que a professora gostou da participação dele, porque tornava a aula mais participativa. E isso foi mudando, ocorreu uma mudança de autoestima aqui em casa, né? Então, se você perguntar a qualquer professor do 6º ano, em relação ao Guilherme, eu acho que antes da pandemia eles tinham uma percepção e agora eles têm outra percepção do Guilherme, né? E aqui em casa também a gente tem outra percepção, né? Então, assim, ele se sentiu mais seguro para seguir, para fazer e tal. E agora, na terceira etapa, né, eu falo que são novos desafios, né? Porque ainda o meu sonho dourado é a questão da autoestimulação, né? Que eu acho que é um momento em que eles estão muito cansados já dessa quarentena, doidos para se encontrarem, e isso ainda não é possível, né? Então, essa autoestimulação, como fazer, sabe, para manter esse nível que a gente conseguiu alcançar dele, para que ele consiga se autoestimular, para que ele tenha essa independência, né, que a Fernanda falou, né, que ela estava trabalhando com o menino dela. Então, assim, isso é uma luta que ainda está em processo, né? Então, assim, é um momento que eu sentei com ele, eu conversei bastante com ele, falei, Gui, agora a gente precisa, tanto eu quanto você, precisa ter a confiança que você dá conta, né? Você não dá conta porque eu estou do seu lado, você dá conta porque você aprendeu formas novas de ver as coisas, de entender as coisas, né? Então, eu acho que também a gente teve boas práticas, né? Assim, e boas conquistas também com essa quarentena, porque o que a gente perdeu, eu acho que é muito óbvio, né? Todo mundo perdeu, todo mundo fala dessa dificuldade de ficar preso, de estar longe das pessoas, né? Desse encontro, isso é óbvio que eles perderam muito, mas eu acho que a gente também ganhou, sabe? Trouxe uma proximidade para a gente,
trouxe também uma proximidade com a escola. Eu sou muito grata aos professores, ao coordenador. Matemática, o Guilherme chegou na altura do campeonato, em pleno 6º ano, ele tem muita dificuldade com a tabuada em si. Ele mandou um e-mail que é assim, sabe, de emocionar qualquer. Ele mandou um e-mail para a professora de matemática pedindo a ela uma ajuda off, né? Tipo assim, segredo só nosso, né? Que pediu uma ajuda para ela para que ela podia ajudar a ele para ele poder memorizar melhor e conseguir. E ela foi ajudando ele toda semana, ela entrava com ele em particular, mandava e-mail, mandava atividade para ele fazer. Então, assim, ajudou demais. Sempre a gente teve esse apoio do colégio e eu acho que isso é que importa e isso que faz diferença, né? Ano que vem eu estou para colocar, e isso foi uma das coisas que pesou muito, né, mano? De mudar o Gustavo. De mudar, hoje o Gustavo estuda no Santo Agostinho, que também é um bom colégio, né? E a gente estava nessa, muda, não muda, ele queria ficar lá e tal, e aí ele pediu, eu quero ir para o colégio do Gui. E quando ele pediu, me deu um alívio, porque eu me sentia muito confortável e acolhida no Loyola, em função da formação humana do meu filho, né? Desse cuidado que a gente sentiu, especialmente nesse momento onde está todo mundo perdido, você ainda acha as pessoas para te orientar e te apoiar. Então, assim, igual a Tereza falou, para mim também a palavra é gratidão. Você quer falar alguma coisa? Já falou tudo. Monopolizou. Tá desligado, Zé. Estou te escutando, não, Zé. Vamos lá. Eu, aqui do lado da escola, eu agradeço, né? A parte que vocês podem ter certeza que a gente tem corrido, como o Fernando disse, está cansativo mesmo, mas é cansativo para todo mundo. Mas lá na frente, o que nos move é o que a gente pode fazer de melhor para os nossos alunos. Isso está no farol da gente, né? E aí eu queria convidar aí agora a Anadeia que também tem 2, né? O Lucas e o Léo, 2º e 7º ano, né? Início e o meio, né? Para ela falar um pouquinho. Gente, aqui, olha, ontem nós combinamos que eu ia trabalhar o tempo. Mas tá tão gostoso de ouvir que eu estou deixando, tá? Eu estou deixando, mas eu acho que vai dar tempo para a gente ouvir todo mundo. Vamos lá. Tá, então, boa noite, né, para quem entrou um pouquinho depois, porque no início eu já fui uma das primeiras a entrar, mas eu queria começar, né, a minha fala falando que em 2020 nós estamos escrevendo um capítulo dos livros de histórias de história do futuro, né? Que nós vamos ser, quando a gente lê livros da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje a gente está vendo o ano da pandemia mundial, né? Tem gente que fala Terceira Guerra, mas eu prefiro falar pandemia, né? E a escola é vida para mim, né? É um centro de convivência, lá a gente cria amigos, aprende a ler, a escrever, mas aprende também a frustrar, que é mais frustrante do que você tirar 0 numa prova e seus colegas todos irem bem, né? E assim, aí a gente vai lá na frente, olha que quando a gente começa a trabalhar, que isso é que a gente vai aprendendo e vai se fortificando lá na frente, né? Então, primeiro momento, né, que quando chegou a notícia em março, tá, pandemia, e todo mundo com base na Itália, que tinha não sei quantos milhões de pessoas morrendo por dia, né, 1.000 pessoas, milhões não, 1.000, e tudo muito tenso. Se você ligava os jornais, era o secretário, né, o ministro da Saúde falando fica dentro de casa, tá todo mundo morrendo, não tem tratamento, não tem isso, aquele pavor. As crianças super assustadas, né? O Lucas me perguntou se o meu mais novo de 9,
que se quem pegava ia morrer, porque um coleguinha falou na live que o avô pegou e melhorou. Então, ele falou que o amigo dele estava mentindo. Aí, assim, fica um tanto de interrogaçãozinha na cabeça dos meninos. Se tem na nossa, se tem na cabeça dos médicos, que tudo tão novo, né? É uma doença tão nova. Oh, gente, desculpa meu cachorro aqui. E a plataforma, porque o início da plataforma não era o Teams, né? Era o, como é que chamou? O Moodle, que não dava para, que não agregava o que pedia, que é o ensino remoto. Então, e aí todo mundo achava, primeiro que era 15 dias, depois um mês, depois que era férias, depois que era segundo semestre, e agora a gente vê que é tempo indeterminado. Todo dia eu torço para voltar, mas não depende nem da escola, nem da gente, né? Depende de um conjunto de coisas, né? E aí eu fui vendo, quando eu enxerguei que não era só um mês e que as coisas iam realmente ficar por tempo indeterminado, e as coisas assim, o meu mais velho começou a passar bullying online. Se isso existe, começou a existir. E também fui abraçada pelo Loyola, até o diretor ligou para o meu marido, ligou aqui para a gente, e foi resolvido. O meu mais novo virando para mim e falando, você não é minha professora, você não sabe ensinar, né? E eu assistindo nas aulas todas por causa do Léo, para ajudar, e depois eu vi que ele estava dando mais conta do que eu que estava também com um pouco de ansiedade nisso e tudo. Nesse meio do caminho, minha mãe cai, quebra a perna, vai para o CTI. Mas, enfim, melhorou, já está bem em casa. E aí eu falei, bom, agora temos que organizar a nossa rotina, né? E aí eu criei umas rotinas assim. O Léo me falou, mãe, eu quero uma aula particular de português e matemática, porque eu quero ser bom nessas matérias. Consegui aula para eles. O Lucas, muita energia, 9 anos, conseguiu um professor que vem aqui no prédio dar aula de esporte. O Lucas passou a chorar muito. Quebrei uns protocolos e trouxe uma criança aqui em casa. Ele foi para a casa de outra pessoa. Essas coisas que, pontualmente, deixo ou não deixo, vai ou não vai, que no final eu vi que está dando certo, começa a ansiedade demais, começa alguma coisa demais, aí a gente passeia fim de semana, né? E que eu acho que isso tem nos ensinado. A Andréia falou, na expectativa de um novo tempo, e realmente vai ser um novo tempo, né? Encontrei com uma professora no supermercado, por um acaso, um dia, e ela falando assim, como que isso também está impactando. Elas não estão trabalhando para ir para o trabalho, quando você sai de casa, você vai, dá aula, volta, e tem a programação do outro dia. E ela falou que estava muito pior, que ela dava aula online, depois chegava e depois tinha que rever tudo com as professoras, que ela estava trabalhando muito mais, né? Vejo também que tem professores mais antigos, igual o Léo, tem um professor lá, que ele falou, gente, eu não sou da era digital, né? Tem gente que não sabe nem fazer selfie, e eu tô nessa, né? Minha selfie é toda errada. Mas que tudo vem uma aprendizagem, ter que mudar de todo mundo, e que eu acho que foi se ajustando, pelo menos as pessoas no meu convívio, eu vejo que tem coisas ainda que tem ansiedade, tem tristeza, mas tem coisas acontecendo ao mesmo tempo no construção de coisas melhores na vida da gente, né? E hoje, como já tudo que é primeiro é mais difícil. Então, as primeiras provas tinha aquela tensão.
Aí a segunda já foi mais tranquilo, igual eu esqueci o nome da outra, que falou antes de mim. A semana de prova eles já comemoram, porque eles já criaram a rotina de fazer a prova fazer a prova e ter o resto da tarde mais livre, né? E aí, assim, eu acho que eu sim, falei tudo, mas eu quero terminar falando das coisas boas, que eu descobri como que meus filhos assistem aula, vi que eles são participativos, vi que eles são curiosos, vi que eles dão conta, eles têm mais autonomia. Numa reunião que a gente teve prévia, eu falei, né, uma coisa é uma professora só regente, como o Lucas no terceiro, a outra coisa é o 7º ano, sexto, sétimo, né? Que aquele tanto de professor é como, para mim, montar um quebra-cabeça de 7.000 peças, né? E no início foi bem atrapalhado, o professor dando tudo ao mesmo tempo, e os meninos também o Léo, né? Perdeu dia de entregar e um dia que era para entregar um trabalho valendo nota, acabou a internet aqui de casa, nada fazia voltar e só voltou lá para meia-noite. Mas, enfim, foi tudo organizado, e aí ele aprendeu que tudo de última hora pode dar errado. Então, houve muito crescimento, sabe? E é isso que eu queria partilhar com vocês, que no final das contas desse ano que nós estamos escrevendo a história, nós temos muito que até agradecer, né? Porque a Fernanda também falou que nós estamos em uma situação infinitamente melhor do que muitos, né? Infinitamente. Temos instrumentos, eu não sei se vocês viram o vídeo há um tempo aí atrás, de uma criança no interior, um adolescente, que ele vendeu latinha para conseguir trocar por um celular, conseguiu um Wi-Fi do açougue e sentava na porta todos os dias, de 1 às 18 horas, para assistir a aula. Então, assim, eu mostrei os vídeos para os meus meninos. Então, nós estamos numa situação privilegiada e é isso aí. Obrigado, Ana. Eu falo que cada depoimento, né, acalenta a gente um pouco. E agora eu queria convidar a Bernardo e a Gisele, que são os pais da Duda, Maria Eduarda, a boca torta, né? Eles chamam de Duda, Maria Eduarda, do 6º ano. Duda. Mas é Duda, né? Eu não consigo... a gente também Duda, já virou Duda. Para partilhar um pouquinho. Então, no começo, a gente teve que adaptar algumas coisas, logística, melhorar a internet. Ela vinha com bastante autonomia, já realmente fazia tudo sozinha. E fazendo essa arrumação inicial, ela não perdeu, né, esse ganho de autonomia, ela realmente conduz todo esse estudo. No começo... eu vi que ela estava um pouco impaciente, porque aí eu fui conversando com ela, que era uma situação nova para todo mundo. Pegou todo mundo de surpresa, pegou a escola de surpresa, pegou os professores de surpresa, todo mundo teve que se adaptar, como ela estava tendo que se adaptar. E compreendendo isso, alguma ansiedade, né, foi apaziguada. A gente também começou com home office, né? Então, realmente, olha só, uma mudança para todo mundo, né? Eu tenho um menininho de 2 anos e, às vezes, eu tinha que escrever com ele do outro lado da porta, batendo, né? Observando toda essa situação, né? Eu até, quando a Juliana falou que pensou, que todo mundo achou que ia ser rápido, ela pensou que ia durar mais, eu lembrei da Duda contando que, na hora que mandaram pegar o material, ela pôs o material inteirinho dentro da mochila. O pai foi o primeiro a falar, por que você trouxe tudo? Aí ela falou, não, pai, esse negócio vai durar muito.
E ela realmente não precisou voltar do colégio, ela já trouxe tudo. Os colegas perguntaram, ela, não, eu vou levar tudo. Ela falava assim. E o que eu, de ganho, que eu achei que foi muito importante, porque ela não queria perder nada. Ela foi para a equipe do Minas, ela fazia natação 4 vezes por semana. Ela fazia balé 3 vezes por semana. E a escola, e queria voltar para o inglês. Então, ela corria o dia inteiro e me punha para correr também, junto com ela e todo mundo. Aí, quando ela foi obrigada a parar, ela virou para mim e falou, nossa, mãe, eu não quero nunca mais ficar pouco com meu irmão igual eu ficava. Eu não quero mais correr daquele jeito, né? Então, foi muito bom ela perceber isso, né? Que tinha uma perda também. E a gente fez exercício diário, que eu vi Fernanda, Nadeia falando também, de quando às vezes você fala, nossa, estou cansado, né? Dá aquele desânimo, pensar, poxa, tá difícil para todo mundo mesmo, né? Mas olha só, apesar de estar difícil para todo mundo, olha a nossa situação. Você passa a mão no telefone, pede para trazer padaria, você está confortável, você tem internet, uma escola, né, que correu atrás, teve aqueles ajustes iniciais, a gente também. Mas, ó, tudo se ajeitou, tá tudo funcionando bem, né? Então, a gente olha para isso, esse exercício diário de acalmar o coração, de, né? Eu acho que isso faz bem para todo mundo. Eu acho que pensar na nossa situação privilegiada e entender que é a realidade de todo mundo. Só para acrescentar, eu tinha comentado isso ontem, que eu acho que, na verdade, o momento ele é uma oportunidade para que nós possamos crescer enquanto seres humanos. E eu acho que para as crianças, para os adultos, isso talvez seja muito mais doloroso, porque nós estávamos acostumados com a rotina de uma determinada forma, e eu sou professor, então, ou seja, falo isso também, mas eu acho que há um ganho, principalmente no que diz respeito à resiliência, a conseguir enxergar que o outro vive uma situação mais difícil, que o outro às vezes não tem as mesmas coisas materiais ou as mesmas capacidades que você está tendo ou que você tem. Então, ou seja, o mundo precisa de um pouco mais de solidariedade. Então, isso que eu acho que talvez sejam os ganhos que eu observo aqui. E a outra que eu acho que foi muito importante é que, enquanto família, a gente teve maior tempo de convivência. E que eu acho que isso, para ela, e falando dela, da nossa experiência, eu acho que o convívio com o irmão, mas também ligar para as amigas, falar com as amigas, foi algo que foi muito importante. Pro emocional. Pro emocional. E mesmo para nós também, e aí dentro do grupo que nós temos aqui, porque eu acho que a gente fala muito dos meninos, mas esquece de nós mesmos. Nós temos um grupo que são de pais do colégio, que a gente passou a fazer reuniões mensais, que a gente já fazia, já se encontrava, mas a gente conseguiu manter isso durante a quarentena e continua mantendo como algo que acaba nos permitindo compartilhar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas ponderações sobre... há uma incerteza muito grande sobre tudo. Ninguém tem certeza que a pandemia vai acabar amanhã, quando é que ela vai acabar, se a gente deixa os nossos filhos saírem, quando sair, quem encontrar, quem não encontrar. Então, assim, eu acho que isso eu acho que é o que fica. E para ela, eu acho que isso foi muito importante para consolidar alguma coisa. Claro que ela, em alguns momentos, a gente percebe que ela está sofrendo com isso, mas eu acho que ela todos nós, né, gente? Ela soube, eu acho que ela está sabendo crescer com o momento. Inclusive, pode dizer, olha, eu não quero mais voltar para aquela vida insana que eu tinha, mas ela consolidou uma coisa, ela tem hoje uma autonomia maior do que ela já tinha, que eu acho que isso também é um processo grande nessa separação, mas também continua exigindo, a gente está ali presente o tempo todo. Eu acho que o tempo já mais do que estourou. Obrigado pela oportunidade. Não é estouro, eu falo que
para mim é bom demais ouvir, né? Realmente o tempo nosso está chegando, eu falo que é o momento que a gente pode tirar de aprendizados, eu acho que este é o momento de aprendizado. Quem passa por mim fala, né, que eu gosto muito da conversa, né? Sejam as angústias, as raivas, ela tem que ser dita aqui onde que a gente está. Vamos olhar, já que não pode ser olho no olho, né? Da gente conseguir de alguma maneira, nesse novo tempo, né? A gente conseguir manter isso, né? E a gente está numa escola que preza muito isso, né? Eu queria aqui rapidamente... Paulo, eu sei que eu consigo beliscar um pouquinho do tempo seu, porque o vídeo seguinte que você vai mostrar, ele não gasta aqueles 10 minutos iniciais. Se alguma das pessoas que estão participando aqui desta sala queira manifestar alguma coisa, queira falar, e aí é rápido, gente, né? Para a gente não atrapalhar a outra partilha, mas seria bom escutar também, né? Aí eu levanto a mãozinha, ou abro o microfone. Olha, eu como mãe e professora na escola, adorei ouvir, me emocionei em alguns momentos, foi muito bom, foi bom mesmo. Um momento que a gente está precisando, né, de força, de ânimo, de estímulo, igual muitos de vocês falaram aí. Muito obrigada pela oportunidade. Quem está falando é a Júnia, gente. É a Júnia. Júnia, professora de segundo ano. No Colégio Loyola, e tem um filho no 4º ano. No 4º ano. E uma filha no ensino médio. Isso. Obrigado, Júlia. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não? Então, agradeço aqui mais uma vez a disponibilidade, Tereza, de você e dos pais, né, aqui presentes, né, de abrir um pouquinho o coração. E eu falo que é abrir o coração mesmo, porque é o que eu falo com os pais, né? E quando vocês falam, né, da prática do Fabiano, né, a gente precisa ouvir, né? Porque não tem mentira no que vocês sentem, né? É aquilo que eu falei ontem, né? E que eu quase trouxe isso como um mantra para mim. E dou autoria ao Padre Fábio, se não for dele, ele me perdoe, né? Que a tempestade está aí para todo mundo, mas nós temos aqui cada um no seu barco. E dentro desse barco, né, o que a gente tem que fazer é o melhor que a gente pode naquele momento. Eu fui anotando muito o que vocês falaram, né? Como é que a gente transita em sentimentos, que vai de indignação, de tristeza, né? De dor, de frustração, de angústia, né? De ansiedade, para uma coisa legal de um maior protagonismo, né? De uma autoestima, de uma mudança muito grande, né? Eu acho que é isso, né? Esse novo tempo que vem, ele vem agregar os nossos filhos. Mais uma vez, obrigado, gente. Contem conosco, contem com a escola, né? Essa parceria é fundamental para a gente poder conseguir levar, seja no remoto, seja no presencial diferente, seja no que vier pela frente, tá? Eu agradeço a participação de todos e passo para a Paula agora a condução da parte dela. Dar uma sugestão aqui. Claro. Para todo mundo ligar a câmera e tirar... Eu falei isso no início, que a gente podia testar isso para ver se rodava com a câmera ligada. Vamos lá, vamos ligando, né? Vamos fazer esse registro mesmo que ele sugeriu, né? Vamos lá, Poli, que eu estou vendo aí, estou vendo Fernando, Geraldo, né? Tereza, se puder, né? Júnia está aí, né? Para a gente se ver, né? E até o próximo momento, seja ele qual for, recheado disso, desse carinho, dessa atenção que vocês demonstraram aqui hoje. Tá joia? Muito obrigado, né? E, Paula, agora eu passo a bola para você. A Tereza quer falar primeiro? Pode falar. Vai lá. É só ligar o microfone. Desculpa, Pode ir. Eu só queria reafirmar um agradecimento que a gente fez, né? E falar que, assim, apesar da gente achar que o aprendizado seria o pior, eu acho que o grande ganho nosso foi esse aprendizado, tanto para dentro de nós mesmos, para dentro da escola, como família, e esse ganho de tempo e de convivência e aprender isso, mesmo que no virtual, né? Então, mesmo que a distância física nos separe, esse sentimento, esse carinho, isso nos agrega. Então, a gratidão por todos, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade que a gente teve ao longo do ano e por cada um com quem a gente interagiu esse ano na escola, que foi um ano infinitamente rico. Obrigada, gente.
A história vai nos contar isso. Gostei disso, viu, Ana? Vamos ler esse livro da história juntos. Tirou a foto? Tá certo? Tirou a foto? Não, quem tirou a foto? É bom nisso. Eu tirei uma aqui, mas não sei se vai ficar boa. Paula e Júnior, vamos lá tirar? Tirei, depois eu compartilho. Isso, então tá bom. Tá? Ó, jogo a bola para você agora, Paula. Ah, obrigada, Zé. Eu vou compartilhar, então, o nosso vídeo de intervalo. Deixa eu passar minha tela aí para vocês. Nós temos 10 minutinhos, né? Se ficar com aquele problema de travar, por favor, me avisem, que aí a gente talvez vai ter que fechar as câmeras, né? Vocês já estão vendo a imagem? Sim. Sim. Então, eu vou passar. A pandemia virou tudo de cabeça para baixo. Em pouquíssimo tempo, aquilo que a gente tinha de melhor se tornou nossa maior ausência. Fomos pegos de surpresa. Mas a pandemia não parou nossa história. Evolução tecnológica e reformulação de processos, fortalecimento da parceria com as famílias, acompanhamento e apoio à aprendizagem individualizada e novas formas de aproximação com a espiritualidade inaciana. Nossa missão está mais forte, nosso coração mais aberto. Quando tudo passar, a realidade será bem diferente. Estamos ainda mais empenhados em valorizar o que somos e temos de melhor. Nossa capacidade de nos reinventar e de responder aos desafios da vida. Colégio Loyola, formando novos cidadãos para novos tempos. Coronavírus. O coronavírus é um vírus que começou na China e se espalhou pelo mundo. Agora estamos de quarentena para prevenir que o vírus espalhe e não tem atendimento médico suficiente. Para passar o tempo, podemos brincar, assistir vídeos, desenhar e etc. A quarentena tem aspectos bons e ruins. Um aspecto bom é ficar com a família. Outro aspecto bom é ter tempo livre. Um aspecto ruim é não poder ver pessoalmente familiares. Outro aspecto ruim é não poder sair muito nas ruas. Outro aspecto ruim é, se ficar muito tempo sem compromisso, isso acontece. Finalmente vou poder jogar o meu joguinho. Betinho, você tá fazendo as atividades da escola? Ah, tô sim, mãe. Atividade de escola? Tô nem aí. Continuar jogando. Olá a todos! Estou aqui hoje para fazer um convite muito especial para que vocês possam participar do nosso DDF Online. Uma maneira de viver num outro ambiente, num outro espaço, o mesmo DDF lá de Vila Fátima. Foi querendo o seu bem, a sua formação e o seu desenvolvimento. Para proporcionar oportunidades de diálogo, de partilha, de autoconhecimento, de formação e para cuidar do coração também. Cuidar daquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa interioridade. Para que a gente desperte para os demais, saiba cuidar da nossa vida, da natureza e do mundo que nos foi dado. O violão já está no jeito. E eu também. Daqui a pouco nós vamos encontrar nos DDFs online. Isso mesmo. Não é a distância que irá nos impedir de realizarmos esse grande encontro tão esperado por todos ao longo do ano. O DDF é sempre um momento de muita alegria, muitas aprendizagens, convivência e de grandes encontros. Encontros com nós mesmos, com o outro e com Deus. Estou com muita expectativa de que vai ser um momento especial para todos nós. Eu e a equipe de formação cristã, junto à série de vocês. Dias melhores para sempre.
para sempre. Fiquem atentos às datas. Venha participar com a gente. Espero por vocês. Um forte abraço. Um abraço para vocês. Para sempre. Esperamos vocês no DDF Lives para juntos sonharmos o futuro. O nome desse livro é A Foca Famosa, e quem escreveu ele foi Sônia Junqueira. Quem ilustrou ele foi Alci. A foca mora na Cave Rosada. O nome da foca é Rosa. Rosa joga bola. Rosa toca viola. Rosa é uma foca bonita. Ela é uma foca famosa. Rosa bota fita no cabelo. Bota pó na cara. E bate papo na janela. Rosa vê o pitoco e fica toda animada. Ela pega a fita do cabelo e joga a fita para ele. Ele dá uma risada. Ele fala: Rosa, você é bonita. Rosa ri. Ela pega o bolo lá na sala. Tudo bem cometer erros. Pode pôr. Tudo bem se você derramar o leite. Você sempre pode limpar a sujeira. Tudo bem tentar um caminho diferente. Você pode descobrir algo novo. Tudo bem não saber a resposta. Fazer perguntas ajuda a aprender. Tudo bem ficar chateado. Seus amigos estão lá para animar você. Tudo bem cair no chão. Você sempre pode se levantar. Tudo bem usar meias diferentes. Outros podem tentar isso também. Tudo bem esquecer o guarda-chuva. Você pode fazer um novo amigo. Tudo bem mudar de ideia. Cada um tem o seu próprio tempo. Tudo bem misturar as coisas. Assim que nós aprendemos. Deixa eu voltar aqui. Bom, esse vídeo foi institucional para a gente poder compartilhar aí algumas situações da escola nesse intervalo. E eu vou colocar a minha partilha agora. Deixa eu organizar ela aqui. Eu vou pedir a ajuda do Zé com o chat aí também, e talvez Elis possa me ajudar, porque como eu vou compartilhar uma tela para mostrar alguma das experiências que a gente tem feito, eu não consigo ver o chat com as perguntas, né? Então, qualquer coisa, vocês podem me interromper também. Meu nome é Paula, para quem não me conhece, eu sou professora do primeiro ano do ensino fundamental, e eu vim falar dentro desse grupo aqui de família protagonista no ensino remoto, eu vim falar um pouco sobre as videoaulas e essa interação família-escola, que foi uma estratégia que o primeiro ano tem tentado fazer, e eu acho que é interessante a gente discutir um pouquinho, né, da mesma forma que vocês compartilharam muito aí
com a gente, foi muito interessante a gente ouvir o outro lado, né? Eu, no caso, que sou professora, mas não sou mãe, fico imaginando todas as questões que vocês estão vivendo com essa pandemia e o processo para acompanhar as crianças. Acho que é legal também vocês ouvirem também como que a gente foi construindo esses materiais nessa situação da pandemia, né? Mas eu queria começar com um trecho, o número 32 do nosso projeto educativo comum, porque é um documento que a Rede Jesuíta de Educação lançou em 2016 e muito interessante como mesmo a gente lendo hoje, ele é muito atual. E eu fiz um recorte aqui, eu queria compartilhar com vocês, vou ler mesmo assim essa parte. Superando a discussão sobre o protagonismo escolar importante em seu tempo, acreditamos que professores, alunos, famílias, profissionais docentes ou não, todos são protagonistas no processo educativo, participando de diferentes formas e lugares da vida escolar. Sem sombra de dúvidas, o principal foco de todo o trabalho desenvolvido é o aluno. E aí eu fiz uma marcação que é minha mesmo. O professor é o profissional que propõe o caminho, apresenta o mapa e acompanha os estudantes, indicando critérios para que a apropriação do conhecimento seja feita de maneira significativa e com valor, né? Então, é o número 32 do PEC. E, assim, faz parte da Companhia de Jesus, né? E Loyola, enquanto escola da rede, tem esse vínculo, coloca aí o aluno como foco, mas todos os envolvidos, né, nesse processo da educação como protagonistas também. Isso é genuíno da educação, da Rede Jesuíta de Educação, mas a gente não deixa nunca de lembrar que o professor é que vai ser esse mediador, ele é que vai propor esse caminho, né, para poder, para apropriação desse conhecimento mesmo. Então, nesse sentido, essa parceria acontece e cabe a gente essa responsabilidade de garantir todo esse conhecimento. Eu queria contextualizar para vocês um pouquinho também como foi para a gente o início desse distanciamento, né? Comentar um pouco alguns dos principais desafios que a gente vivenciou com a pandemia. E o primeiro deles foi a questão da faixa etária, né? Muitos de vocês têm filhos menores, mas ou já passaram por essa idade que eu dou aula hoje. A gente, em março, a gente dá aula para grupos de 6 e 7 anos. Em março, na verdade, a gente ainda tinha crianças com 5. Conhecendo a escola, chegando no Loyola pela primeira vez, né, ainda assustados com o tamanho da escola. Vocês devem se lembrar como foi a adaptação dos filhos de vocês. E quando a gente foi afastado, em março, para a gente foi um choque mesmo. A gente está assim, não, peraí. Com essa idade não tem jeito, né? A gente tem um trabalho muito, muito ponderado com as tecnologias no primeiro ano, né? Em respeito ao desenvolvimento das crianças mesmo, inclusive faz parte da orientação que a gente coloca para os pais esse cuidado com o uso das tecnologias. E como assim? A gente agora vai fazer aula virtual, né? Então foi desafiador demais esse primeiro momento, chegou a ser assustador, na verdade, né? Outro desafio que a gente encontrava é essa perspectiva que a gente tem no primeiro ano, em todas as séries da escola, dessa aprendizagem colaborativa. E no primeiro ano, especificamente, eu vou poder falar com mais propriedade dessa série, as turmas, o grupo é separado em mesinhas de grupo mesmo, né? A turma é separada em grupos, porque a gente entende que a melhor forma em que o aluno vai conseguir, né, ser protagonista do seu conhecimento e ter essa interação entre as crianças é o nosso objetivo principal, para que eles possam fazer trocas, para que eles possam compartilhar dúvidas e até mesmo conhecimento, né, trazer dos pares esse tipo de conhecimento. Então, essa perspectiva também já foi outro desafio. Como que eu vou fazer essa interação? Um trabalho de grupo em que a gente coloca funções para cada criança, de acordo com a habilidade que ela tem ali dentro da proposta, né? Um escreve, o outro vai ler, depois o outro vai distribuir a atividade, um vai cuidar da disciplina do comportamento mesmo do grupo para desenvolver uma atividade. Como que a gente vai fazer isso? Né? Igual algum de vocês aí falou antes, a gente não tem como fazer essa comparação do que é o nosso trabalho virtualmente e
o nosso trabalho presencial, né? Mas aí dentro de toda essa proposta e intenção, a gente estava com mais esse problema. E trazendo o foco mais específico na matemática, que foi o convite foi feito para essa apresentação, foi feito pela assessoria de matemática com material da partilha, né, de boas práticas. A gente está trabalhando com uma perspectiva metodológica para o ensino da matemática no Fundamental 1, já é o 4º ano, uma perspectiva que é bem diferente de muitos anos atrás, em que a gente, né, só trazia uma informação para a criança e trabalhava dentro disso daí, mas uma perspectiva que vai fazer da sala de aula um ambiente problematizador, né? Um ambiente em que a gente tenha levantamento de questionamento e faça com que a criança seja investigadora, que ela experimente a matemática para ela poder compreender realmente a matemática e não só absorver uma informação, né? Falando mais em termos práticos. E esse ambiente da sala de aula também seria um ambiente da alfabetização matemática, tão importante quanto a alfabetização propriamente dita. O nosso trabalho focado nessa questão das vivências, então, em vez da gente, por exemplo, apresentar para a criança, esse aqui é o quadrado, ele tem 4 lados, 4 vértices, e vamos fazer atividade em relação a isso? Não, a gente vai problematizar, a gente vai levar a criança para fora da sala, vai juntar um grupo e falar, vocês precisam montar um quadrado com o próprio corpo no chão, né? Trazendo essa vivência para os meninos entenderem mesmo, investigando a matemática. Então, essa perspectiva também, um livro didático que é totalmente estático, uma videoaula que é totalmente estática também, né? Trouxe para a gente uma inquietude muito grande, né? A gente ficou muito preocupado, uma ansiedade grande também de como que a gente vai conseguir movimentar tudo isso aí. E dentro dessa perspectiva foi que a gente resolveu, num primeiro momento, inclusive, a gente evitou, nas primeiras aulas remotas que a gente enviou para as famílias, a gente estava ainda na expectativa de voltar em pouco tempo, a gente vamos tentar evitar que a família tenha que fazer alguma intervenção nas atividades, apesar da faixa etária que a gente trabalha, não ter autonomia para poder usar os dispositivos para assistir a aula ou para poder participar das aulas online também sozinhos, eles têm que ter um adulto acompanhando o tempo todo. A gente evitou que as famílias tivessem que ter uma intervenção nesse processo do aprendizado, a princípio, né? E como a gente foi estendendo esse período de distanciamento, a gente foi vendo que nós vamos ter que contar com essa parceria aí agora para poder complementar o que a gente tem a intenção, né? De pegar essa perspectiva da matemática dentro do que a gente acredita e fazer o melhor possível nessa situação que a gente está. E foi aí que a gente começou a desenvolver algumas estratégias para conseguir casar esse objetivo, a questão da família, com a produção do material que a gente estava tendo online. E uma das coisas que a gente viu que seria muito produtivo, e também eu acho que faz parte de uma atitude inaciana, foi aprimorar a nossa escuta. E eu posso falar do primeiro ano, mas eu acredito que todas as coordenações tiveram esse cuidado. A Valéria teve um cuidado muito grande em orientar nós, professoras, a terem essa escuta para a demanda de cada família. Claro que a gente tem aí um contexto enorme, né, uma diversidade muito grande de famílias, cada uma com a sua realidade, né, umas com mais acesso à internet, outras com menos, umas com mais disponibilidade de tempo em casa com os filhos, outras com menos, e a gente foi adequando isso aí também a partir das dicas que os pais davam para a gente, né, então dentro da nossa limitação também. Então, a gente tinha um canal aberto, família, cada professora da turma, a gente ainda tem, né? E tem um canal aberto da família com a coordenação, e a gente vai pegando essas dicas. Então, tem situações que os pais falam, olha, tanto a parte tecnológica, né, de conseguir acessar e ver tudo, mas quanto a parte didática, né? Então, gente, olha, se vocês conseguirem organizar o material impresso, vai ser melhor. Não, esse com vídeo vai ser melhor. A gente foi tendo uma escuta para poder produzir um material com uma melhor qualidade dentro dos nossos objetivos. E aí, as estratégias que a gente conseguiu
desenvolver, que no caso seria o objetivo principal dessa partilha, para a gente poder conseguir um resultado mais satisfatório, né? Que a gente está tendo um retorno muito bom. Primeiro de tudo, foram os recursos visuais e dinâmicos, né? Então, a gente está, a situação é essa, então vamos pesquisar, vamos buscar o que vai trazer uma interação mais dinâmica com as crianças a partir de uma videoaula. E isso contando que a gente, no primeiro ano, a gente tem uma realidade em que não existe nenhum momento em que a gente tem simplesmente uma aula expositiva, né? A professora, no primeiro ano, não tem uma situação em que ela chega no quadro, fala e a criança só absorve, né? A questão concreta, a questão da experiência, a questão da vivência, é sempre muito marcante. Então, a gente pensou, o nosso tema é o quê? É a parte tecnológica, então vamos buscar o que a gente consegue para poder fazer isso ser mais interessante para um aluno de 6 anos. Um dos recursos visuais que a gente conseguiu foi esse programa que eu estou usando, essa plataforma que eu estou usando para apresentar isso para vocês, que chama Canva, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que ele tem essa possibilidade de trazer animações, de trazer até ilustrações mesmo, que vão explicar visualmente para a criança e até na questão auditiva, né, algumas situações que a gente poderia fazer mais concreta na sala de aula. Outra estratégia que a gente trouxe também foi problematizações nos vídeos. Então, a gente começou a falar, poxa, se o nosso trabalho com a matemática, o fundamento desse trabalho da matemática é a problematização, né, são situações, problemas diariamente na sala de aula, por que não trazer isso no vídeo? E aí foi outro desafio, eu falo que às vezes eu estou gravando a aula e fico até um pouco desagradável, que eu problematizo para mim mesma e fico um pouco no vácuo, assim, né, perguntando, porque na aula online a gente consegue ter essa interação de problematizar a situação e ter um retorno do aluno e dar continuidade a esse processo, e no vídeo não. Tendo sempre um cuidado de manter também essa parte tecnológica. As nossas aulas têm um horário específico para a faixa etária, e os vídeos também têm um tempo bem curto para que as crianças não fiquem muito tempo assistindo, né, na frente da tela. E aí a gente começou a fazer essas problematizações no vídeo. Só que com essas problematizações também já veio outra questão. Mas espera aí, eu estou aqui problematizando, eu sei exatamente onde eu quero que meu aluno chegue com esses problemas que eu estou levantando. Mas eu não sei o que ele está respondendo do lado de lá, eu não sei se o pai está conseguindo entender qual é o meu objetivo com isso. E aí foi que a gente conseguiu pensar nessa terceira estratégia, que é, ao final de cada vídeo, a gente coloca uma orientação específica para os pais, né? Então, eu encerro o vídeo, geralmente, despeço das crianças, falo agora é o momento do papai e da mamãe prestarem atenção aí, porque eu vou colocar dicas para que eles acompanhem a atividade com vocês. Muitas vezes não é fácil para a gente se colocar no lugar do outro, né? Pensar num pai enquanto leigo, até que ponto ele está entendendo o nosso objetivo ali naquela proposta, né? E foi muito pensando nisso. Eu falei, poxa, eu sei, mas o pai tem que saber? Não, o pai não tem que saber o que eu estou querendo com isso. Então, deixa eu dar uma dica aqui que eu acho que vai ajudar tanto o pai a entender o que a gente está fazendo e o foco principal nosso, que é o aluno. Então, aí, eu coloco a dica para o pai tentar fazer essa intervenção junto comigo para a gente manter esse foco, que é o aprendizado do aluno. E também a gente colocando essas orientações para os pais, a gente fez outra estratégia que também foi sugestão de algumas famílias que estavam querendo, falou, poxa vida, eu estou com uma folha aqui, mas eu não sei exatamente o que é que meu filho tem que entender dessa folha, eu não sei exatamente o que é o objetivo dessa atividade, será que eu não posso ter mais informação sobre isso para eu poder acompanhar melhor? Então a gente começou a fazer todas as habilidades também da BNCC, de cada atividade que a gente propunha, a gente criou um link, né, e a gente tem a professora Carolina, que está fazendo esse trabalho também de organizar visualmente para ser uma leitura mais interessante para os pais, com esse mesmo programa que eu estou usando agora, e a gente coloca as habilidades da BNCC para as famílias lerem. Então, a família que tem o interesse de saber um pouco mais para poder acompanhar essa atividade com um olhar mais refinado também, pode acessar e ver lá no primeiro ano, tem esse acompanhamento todo que a gente tem feito.
os pais. Bom, um dos exemplos, deixa eu ver meu tempo aqui, não, tá tranquilo. Um dos exemplos de plataforma que eu tenho usado para poder fazer os vídeos, um deles é o InShot, que é um aplicativo do celular mesmo. Nele, quando eu preciso fazer alguns vídeos em que eu tenho que mostrar materiais, eu preciso que a criança me veja mais, eu filmo direto no celular e faço a edição nesse aplicativo. Eu vou mostrar um exemplo de uma videoaula que eu fiz isso. E aí são algumas aulas, depende do seu objetivo, porque é um aplicativo em que a gente consegue colocar figuras também, animação. Então, assim, eu gravo o vídeo, aí numa determinada parte eu coloco a folha do livro na minha frente, vou colocando setinhas indicando. Como o tempo está tranquilo, vai dar para eu passar aqui para vocês verem o exemplo desse vídeo editado. Depois eu posso até... Eu ia passar rápido, mas eu acho que dá para a gente assistir. Deixa eu tentar. Tá sem áudio. Vocês vão combinar com o papai e com a mamãe o melhor horário, o melhor tempo que vocês vão separar aí para fazer essa atividade dentro da rotina de vocês, porque essa atividade vai precisar um pouquinho mais de organização, para organizar uns materiais, né, os ingredientes, na verdade, que a gente vai preparar hoje na cozinha. Isso. Tá certo? Esse vídeo essa proposta, foi um vídeo que eu usei como estratégia, que as crianças pegavam, faziam uma receita, enfim. Eu tenho um outro aqui, não está compartilhado, né? Ei, pessoal, Peraí. a nossa atividade de matemática hoje vai ser para comparar sólidos geométricos. E para a gente fazer isso, eu vou pedir que você separe. Só um minutinho que eu vou compartilhar direitinho, porque eu acho que esse vídeo dá para ver melhor a situação de como a gente consegue problematizar na sala de aula, na videoaula, problematizar mesmo, levantar questionamentos e as dicas para os pais editadas nesse InShot. Aí. Ei, pessoal, a nossa atividade de matemática hoje vai ser para comparar sólidos geométricos. E para a gente fazer isso, eu vou pedir que vocês separem alguns objetos aí na casa de vocês. Primeiro, eu gostaria que vocês procurassem algum objeto que lembra a forma de um cubo. Pode ser um dado, pode ser uma caixinha. Eu não tinha aqui na minha casa nenhum objeto que lembrava a forma de um cubo, então eu peguei um molde na internet e fiz 2 cubos de papel, né? Isso já é o suficiente para a atividade que a gente vai fazer hoje, tá? E um outro objeto que eu gostaria que vocês procurassem aí é uma bola. Pode ser uma bolinha pequena, uma bola grande, do jeito que vocês tiverem, e de preferência mais de uma, que aí a nossa atividade vai ficar mais interessante, tá? Essa atividade está lá na página 58 do nosso livro didático, olha aí. E logo no começo eu já vou chamar a atenção de vocês para o título. Bola ou esfera? Ué, tem diferença? Esse objeto que eu estou pegando aqui é uma bola, é um brinquedo, a gente usa ele para várias atividades, mas ele lembra a forma de uma esfera. Quando eu falo esfera, eu estou dizendo da forma desse objeto, tá bom? E aí no livro tem vários exemplos de figuras e objetos que lembram a forma de uma esfera. Aí em cima a gente tem vários tipos de bola. Aqui embaixo a gente tem a bola de basquete, o globo terrestre, as bolinhas de sinuca e até algumas frutas se parecem com a esfera, né? Aí o exemplo é a melancia. Agora, antes da gente fazer essa proposta de perguntas que estão aí na página 58, eu vou pedir para vocês testarem umas coisas. Olha só. Primeiro vocês vão pegar os cubos e vamos tentar empilhar eles. Façam aí do jeito que vocês conseguirem. Quantos vocês tiverem, tentem empilhar do jeito que vocês quiserem. Eles ficam em cima do outro. Agora vocês vão pegar a esfera e vão tentar empilhar sem deixar cair. O que acontece? O que faz a gente conseguir empilhar cubos e não conseguir empilhar esferas? E agora, vocês também, antes de responder as perguntas, vão pegar, por favor, eu vou pedir que vocês peguem os cubos, passem a mão em todas as partes deles, sintam toda essa superfície, percebam as características desse cubo. Depois vocês vão pegar a esfera e fazer a mesma coisa. Passar a mão por toda a superfície, sentir para a gente perceber as características dela.
Agora sim, depois disso, a gente já vai conseguir responder com mais tranquilidade as perguntas que estão no livro, tá bom? Bom trabalho para vocês aí. Um beijo. Faltou as orientações para os pais nesse vídeo, que também faz parte dele. Vou colocar aqui a outra proposta, que aí nessa daí a orientação para os pais era pedir que as crianças observassem que a gente tem a face, que a gente tem a face, que a gente tem os vértices, e aí a gente colocou imagens mostrando isso, o vídeo parou aqui antes da hora, mas não tem necessidade de eu colocar ele de novo. Eu vou colocar o próximo, então, e ele vai mostrar para vocês a edição no Canva, já é outro tipo de edição, que é esse material que eu estou usando aqui com vocês agora. Ó, bem short. Ei, pessoal, mais uma atividade de matemática e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre medidas de comprimento. Vão usar o recurso. Vocês vão pegar o livro de vocês, parte 2, na página 102, e vocês já vão ver direto o título, Cubos e Palmos. A gente vai fazer uma adaptação dessa atividade, porque nem todo mundo tem a quantidade de cubos que a gente precisaria para fazer essa atividade, mas não tem problema, porque o objetivo maior é a gente conversar sobre os palmos. E aí eu pergunto, vocês sabem o que é um palmo? O palmo é quando a gente vai abrir a nossa mão todinha, deixar ela bem estendida, a gente fala até que ela está espalmada, e a gente vai olhar a distância entre a ponta do dedão e a ponta do dedinho. Essa distância aí é que a gente vai chamar de palmo. E a gente vai usar o nosso palmo hoje como instrumento de medida. Vocês vão passear pela casa de vocês aí e vão medir alguns objetos. Convidem alguém para fazer isso junto com você, para vocês poderem comparar essas medidas também. E aí vocês vão poder colocando um palmo ao lado do outro, vai intercalando, ou então põe o palmo, marca e vai passando ele até você ver quantos palmos, por exemplo, vai dar a largura da sua cama. Quantos palmos que a gente vai ter na altura da sua cadeira. Explora bastante aí vários objetos da sua casa, anota, faz uma estimativa também. Imagine antes de medir quantos palmos que a gente vai conseguir na largura de uma mesa, por exemplo. Depois você mede e vê se a sua estimativa estava correta. Depois a gente explorar bastante a nossa casa com nossos palmos, é que a gente vai passar para as atividades. E a número 1 está pedindo, faça com os cubos uma pilha maior que um palmo medido com a sua mão. Desenhe essa pilha aqui. Se você tem dados ou cubos suficientes para dar maior do que o seu palmo, ótimo, você vai desenhar a pilha que você construiu aí. Se não, a gente pode usar outros objetos. Vocês podem empilhar, por exemplo, pecinhas de Lego, podem empilhar tampinhas de garrafa, qualquer objeto que vocês conseguirem, contanto que essa pilha fique maior do que o seu palmo. E aí você desenha aí nesse espaço a pilha que você montou. Na atividade número 2, tem aí duas crianças e tá dizendo, Bruno e Pedro estão medindo suas pilhas de cubos. Quem tem o palmo maior? Para a gente descobrir essa questão, a gente precisa observar bastante o desenho e a fala das duas crianças. Observem aí que a pilha dos dois é igual, foi feita com os mesmos cubos, e a Bruna está dizendo, esta pilha tem o comprimento maior que meu palmo. E o Pedro? Esta tem o comprimento do meu palmo. Pensando nessa dica que os dois deram, você vai encontrar a resposta de qual dos dois tem o palmo maior. Eu vou deixar algumas dicas para os pais irresponsáveis, papais, mamães irresponsáveis, ajudarem vocês durante a exploração com os palmos pela casa, e vocês depois vão concluir a atividade no livro, tá bom? Bom trabalho para vocês, fiquem bem e até a próxima. Um beijo!
Bom, enfim, são duas plataformas interessantes para a gente poder melhorar aí nossos recursos de videoaulas. Eu acho que essa estratégia de dividir aí com as famílias a nossa intenção do trabalho também tem sido bem positiva. E eu queria fechar minha fala também com outra parte do PEC, que diz o seguinte: garantir a aprendizagem integral exige da escola hoje a compreensão de que o contexto mudou. Os alunos aprendem de formas e em tempos distintos, em espaços que não se limitam ao escolar. Exigem respostas individualizadas, diversos modos de fazer e de mediar a construção do saber, oportunizando vivências que atendam a diferentes necessidades. Bom, mais atual do que isso, impossível, né? Contexto mais diferente que esse também. E é isso aí, a gente vai se ajudando para conseguir manter o foco no nosso aluno, que é sempre o nosso maior objetivo, né? É isso aí. Aí, minha apresentação era essa. Eu pergunto assim para os professores, caso tenham alguma curiosidade em alguma dessas plataformas, eu estou disponível para tirar qualquer dúvida. Fiquem à vontade. Pode falar, Zé Henrique, se puder me ajudar aí mediando também. Tá, joia. Como você percebeu a mudança dos meninos a partir do momento que vocês começaram a utilizar essas estratégias, né, no sentido de maior atenção, maior engajamento nas atividades que estavam sendo propostas? O que a gente conseguiu, na verdade, a gente tem duas formas para poder verificar isso, tá, Zé Henrique? Primeiro foi o retorno das famílias, que estão dizendo para a gente o quanto os meninos estão ficando mais motivados para poder buscar essas informações. Então, assim, essa parte concreta do trabalho também, assim, de fazer as receitas, ou de ir mesmo, por exemplo, ir no quarto explorar o ambiente, a gente tem tido esse retorno. E à medida em que a gente vai trabalhando essa mesma postura na aula online, a gente vê que o aluno tem mais um interesse em responder e trocar. Outra estratégia legal que a gente faz para permitir essa troca entre eles é postar as atividades no Padlet, em que todos podem ver, né? Então, muitas vezes a gente pede para o aluno depois comentar o que o colega fez, dar uma dica para um colega a partir do que ele tinha feito. Mas eu acho que essa problematização nas videoaulas ajudou também a gente a manter essa problematização nas aulas online, que aí a gente está seguindo o mesmo raciocínio das duas, né? Em momento nenhum a gente para com o aluno sentado, recebendo e realizando tarefa no livro, né? Acho que por aí. Tá com o nome Gustavo, mas eu esqueci agora o nome de quem é. É Juliana. É Juliana. Juliana. Eu sou mãe de um futuro aluno seu, né? É o Gustavo, esse que está aí na fotinho. E eu acho que é muito importante para a nossa família, né? Saber onde o professor quer chegar com aquela intervenção que ele faz, né? Com aquela... E gostei muito dessas dicas, né? Dessa parte especial, assim, para os pais, orientando aos pais como fazer, né? Como conduzir para além da experiência ali, para além da aula em si, né? Ah, que bom. Que o objetivo era esse mesmo. E a gente sabe que nem sempre é possível vocês acompanharem as crianças e fazerem toda essa mobilização dentro de uma atividade, mas eu acho que a gente tem, infelizmente, a gente está tendo que fazer, selecionar algumas coisas, né? Então, acho que quando tem o tempinho, dá para fazer, então tá lá, informação, se der, vamos aproveitar e fazer junto, né? Isso mesmo. Obrigada. Mais alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta? Bom, então eu vou agradecer vocês por terem
por terem vindo, né, ter aqui assistido um pouquinho de aula de primeiro ano, mas a intenção era partilha mesmo de estratégias e recursos. Estou à disposição também para quem tiver alguma dúvida sobre algum professor, né, que tiver alguma dúvida sobre essas plataformas que eu usei para fazer os vídeos e editar, que eu acho que dão um dinamismo maior. Então, aí vocês podem me chamar por e-mail ou pelo Teams mesmo, e a gente troca mais figurinhas, se for o caso. E aí, Zé, a gente pode ir finalizando? Eu acredito que sim, né? Já que não temos mais questionamentos para serem feitos, eu acho que é agradecer a participação de todos, né? Eu falo que é mais uma etapa vencida e uma etapa em que a gente conseguiu, mesmo nessa diversidade que a gente está, compartilhar, né? Os pais que estão aqui presentes, né? Com os depoimentos, né? Eu acho que eu só tenho que agradecer em nome da escola. É isso mesmo. Obrigada, essa parceria é fundamental para a gente. Lucas, está o nome Lucas. É a Ana. Célia. Não sei por que minha câmera aqui não está ligando. Deixa eu ver se eu ligo a outra aqui. Peraí. Também não está aqui. A respeito de semana que vem, né? Que a escola está indo chamando a gente para fazer lá a carreata na porta. Lá, adorei a ideia.